Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a Python Brasil 2020, na versão online, né? Assim como tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo esse ano. Vamos começar as atividades da noite, né? Tem uma folguinha no intervalo. A gente vai começar agora, ver agora uma palestra sobre como automatizamos o processo de tradução da documentação do Python, que vai ser ministrado pelo Rafael Fontenelle. E aí eu vou deixar para ele se apresentar melhor, mas ele já traduz aí, né, participa com a gente na tradução do Python e já traduz outros projetos já há bastante tempo. Rafael, com você. Beleza, obrigado, Dorilson. Então, pessoal, primeiramente, seguindo as nossas colegas do PyLadies, vou me descrever aqui. Eu sou branco, barba, cabelo preso para trás aqui, camisa vermelho bordô. E vou aqui falar como é que a gente fez para automatizar a documentação trazida do Python, tá? Antes disso, eu vou apresentar aqui para vocês, passei, ok. Vou apresentar só a agenda de como é que nós vamos, o que vamos falar aqui. Inicialmente, eu vou trazer um contexto histórico para que a gente possa entender qual o problema que enfrentamos, e aí, em seguida, eu vou mostrar qual solução que nós encontramos para resolver esses problemas. E em seguida, a gente vai apresentar assim, algumas ideias que nós tivemos e vou abrir espaço para vocês, se tiverem alguma sugestão, alguma pergunta, trazerem para a gente melhorar essa solução, beleza? Vamos lá, então. Tudo começa aí com a tradução oficial sendo apenas em inglês, só o original. E aí a gente vê em alguns idiomas, o pessoal fez uma tradução não oficial, né? A tradução num link que não era do Python. Vocês podem ver aí ao lado no meu slide alguns links. O primeiro é da equipe francesa, a segunda da japonesa, a terceira é espanhol, aparentemente da Argentina. E o último link lá embaixo é brasileira. Foi convertido pelo Luciano Ramalho, o autor do Python Fluente. Ele até falou hoje na Python Brasil, mas isso da época do 2.7. Hoje em dia, isso mudou, então esses links são para o passado. Não precisamos nos preocupar com isso no momento. E aí, o que aconteceu? Veio essa PEP 545. Essa PEP trouxe parâmetros, uma organização, para que a gente pudesse trazer todo esse esforço de tradução da documentação do Python para dentro do link, da URL oficial, né, do docs.python.org. E aí, a partir disso, eles utilizaram todo um esquema, uma organização, para que a gente pudesse chegar a ter, por exemplo, uma plataforma de tradução. Esse Transifex é uma plataforma de tradução web, então lá a gente consegue fazer a tradução de uma mensagem específica para que isso depois vá aparecer na documentação final. Então é mais fácil para trazer os contribuidores que interessam a enviar a tradução. Vocês podem ver na imagem do meu slide que é uma tela inicial, um dashboard do Transifex, mostrando o projeto do Python, e à esquerda você vai ver vários projetos. Entenda nesse contexto, o projeto sendo uma versão. E aí o meu login, enfim, tem um gráfico mais abaixo, mas vamos lá. E aí, com esse Transifex, a gente percebeu um problema. A gente contribuía com a tradução, e essas traduções não chegavam no doc.python.org. Às vezes mais de uma semana, então assim, era frustrante, né, porque você contribui e a tradução não chega para o usuário final que quer fazer a consulta, ler a linguagem, informações sobre a linguagem de programação. Inclusive até botei uma imagem aí para representar essa brincadeira, com uma cobra com interrogação e uma bandeira brasileira ali escrito Snake, né, quando deveria ser cobra, né, traduzido. Um outro problema que a gente encontrou foi a questão de erros de sintaxe.
o que acontece? Às vezes a gente cometia erros bobos, né? Porque a documentação escrita em RST, né? Restructured Text, e às vezes a gente cometia o erro de sintaxe e a gente não sabia. Então, às vezes, na documentação final aparecia o erro que a gente não viu, não tratou e, enfim, fica feio, né? Atrapalha quem está lendo, atrapalha o interesse de quem está lendo, ver aquela coisa não muito bem feita. E aí, em seguida, a gente percebeu o seguinte: você tinha o Transifex, que é a plataforma de tradução, e aí vocês podem ver direito, tem o docs.python.org. Mas não era um processo direto, não é você traduzir, você chega e a tradução aparece lá no docs.python.org. A gente percebeu que, na verdade, lá no nosso repositório, do idioma, no caso o nosso, que é o Python-docs-pt-br, esse é o nosso repositório do idioma brasileiro. Então, a gente, daquele repositório, tinha que baixar a tradução. Uma vez baixada a tradução, aí teria esse script aí, esse docs build, esse repositório docs build scripts, ele teria os scripts necessários para que ele pega a documentação oficial, ele pega as traduções, que no caso do português brasileiro está naquele repositório nosso ali, e aí sim, ele vai compilar e enviar. Então, uma vez a gente aprendendo como é que era esse fluxo, ficou como que a gente vai fazer para que a gente consiga automaticamente, sem precisar que alguém manualmente baixe as traduções do Transifex e coloque no repositório da equipe brasileira, como é que a gente faria para automaticamente fazer esse download para que diariamente esteja disponível, para que no final das contas o usuário consiga ler a documentação traduzida rapidamente. E aí a solução que a gente chegou foi a seguinte: a gente resolveu em duas partes. A primeira parte foi usando um makefile com o comando chaves. E esse makefile ele tem alguns targets, né? A gente executa, por exemplo, ali, vocês podem ver na foto, se a gente executar make build, ele vai compilar a tradução. Se a gente fez make pull, ele vai baixar, make push, ele vai enviar para o repositório. Enfim, a gente fez eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso aqui, mas a gente fez esse script que ele faz vários comandos que para a gente teria que fazer manualmente, eu teria que verificar várias coisas. Enfim, esse script com um targetzinho, a gente executa e ele faz toda uma série de tarefas e verificações. A segunda parte da nossa verificação, do nosso processo para resolver esse problema, foi usar um workflow do GitHub Actions. Para quem não sabe, o GitHub Actions é uma solução de integração contínua, CI, do GitHub. É uma solução semelhante ao GitLab CI, Travis CI, enfim. E aí, aqui nesse slide, eu mostro um histórico, né, uma lista de execuções desse nosso workflow, e vocês podem verificar que o penúltimo, ele está com um xizinho vermelho, que significa que o nosso workflow falhou. Então, isso aqui sinalizou para a gente que a gente cometeu algum erro. A gente, sabendo desse erro e a gente sendo notificado disso, a gente pôde atuar e aí resolver. E aí vocês podem verificar que no último, né, que é a primeira linha ali de execução, já está resolvido, não tem mais o problema. Então, a gente sanou qualquer erro de programação, de sintaxe ali. À direita, só para vocês verem, não precisam se preocupar com o que está escrito ali, mas vocês podem ver que, como várias outras soluções CI, esse workflow de GitHub Actions utiliza a linguagem YAML. Então, assim, é só a gente posicionar corretamente as informações e ele vai fazer todo esse procedimento automaticamente. E, lógico, nesse workflow do GitHub Actions, a gente chama aquele makefile. Então, todos aqueles targets que a gente tinha programado, a gente consegue executar diariamente, agendado, né, diariamente. Então é isso, a gente fez as execuções diárias, tá? Então, todo dia está executando esse script, ele faz o pull do Transifex, ele baixa as traduções do Transifex, o que você contribuiu no dia vai estar no Transifex, e ele vai baixar para o repositório,
Desculpa, ele vai baixar, e aí em seguida ele faz um push, que é a mesma coisa do JIT, né? Quando você faz um JIT push, ele vai enviar e aí vai armazenar essas traduções no repositório da equipe brasileira do Python. E aí o legal é que esse workflow, ele faz uma notificação. Ele encontra, quando ele vê que a compilação falhou, encontrou, por exemplo, um erro de sintaxe, ele vai parar ali, vai aparecer aquele xizinho no resultado, mas ele também vai fazer vai notificar a gente. Nós programamos para notificar no Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, é o @pybr i18n, tá? I18n é de Internationalization, e aí tem esse bot, o i17obot, que ele envia essa mensagem. E tem um link ali, saiba mais sobre o erro, e a gente clica no link, a gente vai lá para aquela tela com as execuções, e a gente pode ver o log, saber exatamente onde que errou, e voltar no Transifex para corrigir. E aí, então, só para vocês terem uma noção, não faz muito parte do assunto de automatização, mas esse IOBot foi feito pelo Marco, ele é até organizador aqui, né, da Pi Brasil. Ele também avisa, é até bem motivador, ele avisa a gente a cada 7 dias, sempre está no domingo, ele avisa estatísticas de tradução. Então ele mostra onde que a gente atuou mais, onde que atuou menos. Se tem mensagem nova, ele aparece um negativo ali de que tem menos 10 traduzido, ou seja, traduz. E também ele lembra diariamente, ele mostra pra gente alguma mensagem aleatória, aparece a mensagem ali, você pode traduzir no próprio Telegram. Então você coloca no Telegram, você envia, você confirma, e pronto, ele vai enviar a tradução para o Transifex. É bem simples, você não precisa ficar entrando no site. Bom, e aí, vamos lá. É bacana, mas a gente gosta de melhorar as coisas. Então, talvez você deve ter pensado lá atrás, poxa, a gente está aqui falando de Python e o cara me apresenta aqui um Makefile, né, coisa de Linux específica, por que não Python, né? Pois o Makefile foi feito baseado na equipe francesa, né? A equipe francesa já tinha um script, nós tivemos que adaptar para o nosso fluxo de trabalho, e aí usamos esse Makefile como base e hoje está bem evoluído. Mas se querer reescrever em Python seria bem bacana. Então, assim, estamos pensando nisso no futuro, ainda não começamos a implementar isso, e interessados em ajudar, são muito bem-vindos. E aí também, outra coisa como eu mencionei, né, hoje em dia o Makefile funciona no Linux, né? Então seria interessante funcionar em outros sistemas operacionais. O Windows, por exemplo, teria que dar um trabalhão para executar um Makefile. Se a gente tivesse alguma coisa um pouco mais multiplataforma, seria interessante. Uma outra coisa é melhorar a notificação. Atualmente, a gente recebe aquela notificação no Telegram, mas aquele link leva para um log que só está acessível para quem fizer login no GitHub. Então, por exemplo, se você esqueceu sua senha, você não quer ter conta no GitHub, tudo bem. A gente tem que melhorar isso aí para que o log seja acessível, talvez até pelo próprio Telegram. Ideias, né? E outra coisa que a gente pensa em simplificar esse workflow, porque aquele workflow escrito em YAML, ele está um pouco bagunçado, assim. Eu acho que se a gente pudesse simplificar, deixar poucas linhas, reduzir algumas coisas, seria bem bacana. Tá aí na lista de pensamentos. Vocês podem ver ali embaixo, eu botei o link do nosso grupo no Telegram. Então, se vocês quiserem entrar lá, participar, trocar ideias, tanto sobre automatização quanto sobre tradução, beleza, entra lá. Aí eu botei também o link do nosso repositório no GitHub. Se vocês quiserem conferir como é que está o workflow, baixar, testar, enfim, conhecer a solução, fiquem à vontade. E é isso aí. Então, estou aqui aberto a perguntas, mas eu gostaria de agradecer toda a organização aqui por esse maravilhoso evento. Realmente fantástico o que eles fizeram. E agradecer por aceitar fazer essa apresentação aqui no meio de tantas pessoas assim, fantásticas, cara. Só gente de peso aqui. E é isso aí. Estou aqui aberto para perguntas.
Olá, Rafael. Obrigado, Opa. Rafael, pela palestra, tá? Pela excelente palestra e também pela contribuição, né, que você já falou que no início, né, que a gente fazia muita coisa manual e isso ajudou bastante, né, a gente traduzir já no dia seguinte, que é como está sendo o fluxo hoje em dia, já ver o resultado no ar, né, e os erros também serem corrigidos o mais rápido possível. Rafael, nós não temos pergunta aqui no Discord. Até o pessoal tava comentando também, né? Porque a sua palestra ia ser, ou era na quarta, ou era na quinta. E aí, Inicialmente era para quarta-feira, né? Só que acabou que a organização pediu para mudar para o dia 2, isso demorou para cair na grade, eu acho que deve ter pegado algumas pessoas de surpresa. isso era que o pessoal tava começando. Tem uma pessoa que veio aqui e falou, vixe, eu vim para a palestra de Alano, no caso, aí tal. E aí outras pessoas que talvez viriam para a sua palestra, né? Mas enfim. Chegou uma pergunta. Chegou. Opa, manda. O que você acha de automatizar parte das palestras, parte das traduções ou do processo, né, usando Google Tradutor ou Rafael ou ferramenta similar? Certo. Eu acho que Google Tradutor e outras soluções de tradução automática são muito interessantes porque elas, por exemplo, você não tem que ficar escrevendo um parágrafo gigantesco, você pode usar ele como base, só que a minha preocupação com usar apenas elas de forma automática, assim, de traduz e já preenche e envia a tradução, tem um problema que normalmente tradução automática de máquina, né, erra, certo? Pequenas palavras eles não entendem, sintaxes eles erram. Diga-se passagem, muitos dos erros de sintaxe que a gente tem no Docs é porque, sei lá, Google Translate não interpreta bem a sintaxe da documentação do Python. Então, assim, eu acredito que automatizar realmente acaba sendo perigoso. Você usar como base, eu não vejo problema. Se você quer usar uma tradução de máquina, para daí você envia a tradução e aí depois ir analisando, show. Se você quiser fazer toda uma tradução para depois você ir revisando e depois enviar, beleza. Mas enviar direto lá para o Transifex, para depois de baixar e ir para a documentação do Python, pode ser um desastre. Imagine você, vamos pegar um exemplo só, race. O que é race? Race pode ser raça, pode ser corrida, pode ser muita coisa. Então, nesses pequenos erros, pode ficar feio pra caramba, se não revisado adequadamente. Você podia mostrar alguma coisa aí para ser mais específico quando você falar da questão de sintaxe? Porque eu acho que para quem não está acostumado, talvez a sintaxe da documentação, o que seria? Entendi. Seria... Deixa eu então me dar só um segundo. Eu vou mostrar assim, rapidinho. Vou pegar aqui, eu não vou pegar diretamente do Python não, mas tem um guia, que é como eu mencionei, né? Deixa eu ver, sair daqui do full screen. Sai full screen. Beleza, sai do full screen. Rapidinho. Opa. Atrasos. Mas eu vou mostrar para vocês um guia. Ele é uma folha de dicas, né? Consegue ver direitinho, Dorilson? Tá aparecendo aí? Podia dar mais uma ou duas aumentada. Show. E aí, pronto, tá legal? Pronto. Show. Beleza, show de bola. Então, esse aqui é um guia rápido dessa linguagem de marcação, né? O Restructured Text. E aí ele tem algumas coisas. Então, vocês podem ver... Eita, tá um pouquinho lento aqui, se minha placa de vídeo ajudar. Então, vocês estão só pegando alguns exemplos aqui
por exemplo, essa linguagem aqui, essa formatação aqui. Se, por exemplo, faltar uma dessas frases aqui, o que pode acontecer é que ele pode dar um erro, ele pode simplesmente renderizar isso errado, o que era para ser um link para alguma coisa, ele não vai aparecer isso. Essa substitution reference, por exemplo, isso aqui é como se fosse uma variável. Então, é muito comum ter, por exemplo, version. Aí ele aparece a versão do Python. Se você, por exemplo, faltar uma desses pipes, dessa barra vertical, aí ele não vai renderizar corretamente, pode dar um erro que vai travar a compilação, ou ele pode só aparecer desformatado. Então, esse tipo de coisa, às vezes, acaba realmente atrapalhando no resultado final. E, bom, assim, só para ser mais específico, a documentação do Python utiliza Sphinx, né, e o Sphinx utiliza esse restructured text. Então, um erro aqui na marcação, né, da documentação vai atrapalhar, né, no resultado final. Beleza, Rafael. Aí outra pergunta aqui do Deep. Você falou de reescrever o Makefile em Python. Seria em Python puro? Ou você já tem alguma sugestão de lib para facilitar isso? Não tenho sugestão de lib. É verdade que eu gostaria muito que fosse em Python, mas eu ainda não tenho essa ideia. Eu, na verdade, assim, eu estou um pouco rastejando também em Python, então, assim, para mim é um pouco difícil conseguir, assim, pensar muito bem como é que eu faria essa substituição. Mas aquele negócio, eu entendo muito bem do Makefile, então, assim, se alguém falar assim, poxa, eu sei Python, quero praticar meu Python, e mostra para mim como é que é esse Makefile, vamos conversar sobre isso. Eu converso, explico tudo, eu mostro esse fluxo e podemos chegar na solução. Mas eu não sei, eu estava vendo, inclusive, a palestra do... como é que foi? É Felipe Cabreira, acho que é o nome dele. Desculpa se eu falei errado o nome. Ele estava falando sobre vários usos da linguagem Python. E ele mencionou automatização. Então, não sei, dependendo, talvez alguma das sugestões falou de Selenium, acho que é, e outras bibliotecas, então podem ser úteis para a gente. Uhum. E também daria para fazer duas coisas em um só, né? Porque convertendo para Python já facilitaria o outro objetivo de deixar o script multiplataforma, né? Sim, Já exatamente. Seria 2 em 1 aí. Uma outra coisa que eu pensei, se não utilizar Python, bom, assim, digo, não necessariamente não usar Python, mas talvez uma outra forma de deixar multiplataforma seria usar um container, né? Que aí a gente foge um pouquinho do assunto Python, né? Mas talvez um Docker, por exemplo, a gente faz um container Docker e ali dentro a gente executa todos os procedimentos. Assim, qualquer sistema operacional poderia utilizar. Ainda assim, seria bem bacana se para compilar a documentação do Python a gente usasse Python. Eu gostaria muito. Aqui outra pergunta. O difícil é sair a primeira pergunta. Depois que sair a primeira, as outras vão chegando. Eita, aí segura. Aí, complementando a pergunta do Fernanda Souza, né, complementando essa pergunta anterior sobre alguma biblioteca, se vocês esperam fazer como uma interface de linha de comando, usando clique e tals. Como assim interface de linha de comando? Assim, quero dizer, o Makefile, por si só, ele é um comando, para linha de comando. Então, somente o Makefile, baixando o repositório, o nosso repositório brasileiro, e você pode executar, como eu mencionei, usando make build, por exemplo, ele vai realmente trazer o resultado desse comando. Agora, eu não sei se teria outro objetivo além disso. Talvez se ela pudesse explicar melhor.
Ela tá digitando aqui. Ok, vamos lá. Mas é isso aí, como eu falei, funciona muito bem no Linux. Você tem o make instalado, e aí você chega lá no diretório do Python, do repositório do Python, escreve make pull, ele vai baixar todas as traduções que estão no Transifex atual. Make build, ele vai compilar localmente, e aí você pode chegar e ver a documentação. Tem até um outro que é o make serve. Deixa eu ver se eu até consigo chegar até lá. Mas o make serve, por exemplo, ele cria um web server, de forma que a gente consegue localmente ter a página a página que tem essa... enfim, você vê toda a documentação, né? Enfim. E ela escreveu? Cara, eu vou ler o que ela escreveu aqui, mas eu confesso que eu ainda não estou na dúvida. Ela colocou que seria uma linha de comando full Python, com clique, por exemplo. Um exemplo dele de comando com clique é a interface do Django. Uhum. Entendi. Certo. Fernanda, me responda aí. Clique não é uma biblioteca, né? Cara, eu acho que é, hein? Ou é? Eu acho que é. Porque ela falou interface do Django aqui. Não, tudo bem, assim, então, na verdade, a minha ideia seria ser full Python mesmo, realmente, essa é a ideia, seria o negócio implementado completamente em Python, importando biblioteca, tendo classe e tudo mais, objetos, eu acho que seria bem bacana. Como mencionei, realmente, olha lá, Clique eu acabei de ver aqui, Clique é uma biblioteca do Python. Como eu falei, eu não conheço a biblioteca, eu adoraria conhecer, eu acho que, eu vou até depois dessa sugestão dela, vou conferir lá, porque pode ser realmente útil para a gente, né? Sim. Aí já adiantando, né? Acho que o Rafael talvez fosse falar no final e eu falar também. A gente vai ter um sprint de tradução e a gente pode até dar uma olhada nessa biblioteca, Fernanda, enfim. É uma boa. Então, já que você tocou no assunto aí, vamos falar então, vamos fazer a propaganda aí. Então, basicamente, no sábado, agora dia 7, a gente vai ter um sprint de tradução da documentação. Você querendo conhecer o processo, querendo contribuir também, entra lá. Você pode olhar lá no Discord do Python Brasil 2020, tem sprints, e aí dentro de sprints tem lá a tradução da documentação do Python. Pode entrar lá, em breve a gente vai colocar instruções, então a gente chega no sábado, vão ficar aí de 10 até as 17, vamos traduzir aí. Hoje, só para registro, estamos a 35% traduzido da documentação, andamos avançando muito ultimamente, e pessoal querendo entrar lá para contribuir mais, sejam bem-vindos, a gente dá o caminho das pedras e vamos lá. Fica aí o convite. Pronto, aí você já respondeu Alex VS87, que perguntou qual a porcentagem da tradução tá traduzida, né? E assim, tá nesses 37%, né? Mas assim, uma parte da documentação que é bastante significativa, né, bastante importante, que é o tutorial que já está 100% traduzido, né? Além de isso aí. De outros. Diga passagem, contribuição sua, né, Dorilson? Nossa, todo mundo. Tem uma sugestão aqui, Rafael. Opa, nós manda. Temos 15 minutos ainda. Como é que a tradução sai do seu computador para o GitHub para a tradução final? Certo, então, como eu mencionei, o Transifex é uma plataforma de tradução web. Então, a tradução é feita lá mesmo, tá? Então, acessando o Transifex, a gente faz a tradução, já fica armazenado lá. Uma vez armazenado lá, aí esse nosso sistema de automatização, ele vai, numa determinada hora do dia, ele vai baixar essa tradução do Transifex
e vai fazer todo esse trabalho. Ele vai baixar, ele vai armazenar no repositório, e aí vai estar disponível para, em seguida, estar na documentação oficial. Então, geralmente a gente não traduz offline, no computador. Se quiser, podemos mostrar essas ideias. Eu não recomendo, no caso do Python, fazer a tradução offline, porque a gente tem uma série de facilitadores atualmente no Transifex. A gente tem um glossário, e esse glossário fala qual padrão que a gente está utilizando para traduzir determinado termo. Então você sabe que esse termo você tem que seguir essa tradução para não ficar em divergência com outras páginas da documentação. Tem sugestões, então mensagens traduzidas que são parecidas. Você, em vez de ter que traduzir tudo do zero, ele já vai sugerir, olha, você tem aqui 90% parecido com essa mensagem que você quer traduzir. Então, você pode pegar dali e só editar o diff, né, a diferença. Mas traduzir offline é possível sim. É só baixar, ter o repositório, traduzir o arquivo ali e enviar para o Transifex em seguida. Inevitavelmente, vai ter que ter acesso ao Transifex. Quando você fala que baixa do Transifex para fazer essas verificações, checagens, é nos servidores do GitHub, né? Exatamente, como eu mencionei, é todo esse nosso trabalho de automatização. Essa automatização, é lógico, são comandos que a gente pode fazer localmente no próprio computador. Você pode, se quiser, baixar a tradução para o seu computador, mas sim, o nosso processo de automatização ele executa isso lá no sistema de integração contínua do GitHub. Ele já vai fazer esse download da tradução, vai fazer os testes e vai armazenar no nosso repositório. Então é tudo automatizado lá na nuvem, né? Não localmente. Massa. E estão me lembrando aqui também que o Transifex, né, é utilizado, por exemplo, também pela documentação do Django. Então, uma vez verdade. É verdade. Essa automatização que estamos conversando aqui não envolve o Django. Para ser sincero, eu não sei como é que funciona o sistema de tradução, atualização do Django. Mas, de fato, o Transifex também tem o Django. Você querendo traduzir a documentação do Django, pode procurar lá. Você vai ver o Python, vai ver o Django e também tem outros projetos. E são muito bem-vindos para contribuir. Beleza. Eu acho que... Estou vendo aqui que a Fernanda falou do tutorial. Desculpa te interromper, Dorilson. Então, Fernanda, tutorial de como fazer tradução. A gente está escrevendo aqui, até mesmo para preparar para a sprint, que vai ser no sábado, está escrevendo um tutorial de como fazer a tradução. A gente dá algumas informações, não dá para cobrir tudo, mas a gente está escrevendo lá as coisas. E em breve isso a gente vai estar disponível, e aí lá no canal do sprint de documentação da tradução, da tradução da documentação, a gente vai colocar o link lá. Então entra no canal, fica de olho que em breve vai estar lá. E aí a gente vai discutindo, aí se faltar alguma coisa a gente melhora ali, vamos conversando. Acho que uma última pergunta é sobre o processo de revisão. Como que é o processo de revisão da documentação? Entendi. Bom, existem várias formas de tradução, né? Uma é chamada de peer review. Então uma pessoa faz a tradução e a outra em seguida já faz a revisão. Isso é um processo um pouco mais lento, mas garante melhor qualidade. Não é o que a gente utiliza hoje, ok? A gente faz a tradução que quiser, de forma que é muito interessante que cada um envie a tradução com muito cuidado, porque isso vai bater lá na documentação oficial. O que eu pessoalmente faço
de vez em quando, conferir os commits, a diferença lá nos commits, de forma que às vezes eu olho, opa, essa tradução aqui não está muito boa. E lógico, se a pessoa comete um erro de sintaxe, aí a gente já vai saber, vai ser notificado, e aí isso vai chegar, como vocês podem ver aqui, né, a mensagem de falha no workflow. Então, e lógico, eu acabei de traduzir, então avisa a gente sempre fala assim, a pessoa começou a traduzir uma página específica, um módulo específico, uma biblioteca do Python, a gente fala, pô, avisa a gente quando acabar, porque depois, quando acabou de traduzir, chegou lá na documentação, a gente pode chegar lá, já olhar e dar sugestões, já ir corrigindo, de forma que a gente garante qualidade. Então, realmente é uma revisão um pouco mais vamos dizer assim, folgada, por assim dizer, que exige um pouco mais de responsabilidade do tradutor. Mas, assim, erros acontecem, estamos aí para corrigir, assim que possível a gente corrige. Eu esqueci de mencionar, no workflow ele também executa uma verificação ortográfica, então, diariamente, ele sinaliza erros de escrita. Isso ajuda um pouquinho a corrigir erros. De vez em quando eu confiro lá para ver se tem algum erro de escrita novo e a gente corrige. Completando isso porque o Rafael falou, quando um tradutor traduz e atualiza, aquilo não fica esperando uma revisão para entrar no ar, né, para ficar em produção. Só vai esperar esse script, que Rafael disse que roda o quê? 10 da noite, né? Atualmente está 9 horas da noite. Aí ele demora um tempinho, termina às 10. Porque 10 ele manda a mensagem de erro, né? Quando aparece. Então, entre 9 e 10 ele está rodando isso aí. E já serve uma revisão, né? Principalmente dessa parte de sintaxe. Tem esse que o Rafael falou agora de sintaxe não linguística, né? Não do português. Sintaxe da linguagem do Structured Text. A ortografia que ele falou, aí sim, ortografia do português, né? Uhum. E o que mais faz automatizado? São basicamente esses 2 itens, tem mais alguma coisa? Tem um terceiro que eu acrescentei recentemente, ele gerar um compêndio, porque às vezes para encontrar erros ou fazer alterações em massa, que eu costumo fazer pela linha de comando, às vezes cada arquivo tem muita mensagem, tem 70% de mensagens não traduzidas. Então, eu faço esse compêndio, que é um arquivo com todas as mensagens, apenas as traduzidas. Ele exclui todas as não traduzidas. Isso facilita você fazer uma consulta, né, por algum termo, dar um grep, né, uma pesquisa, enfim, por termos, para como estamos traduzindo determinado termo, e a gente chegar num consenso, enfim. Então, são essas funcionalidades que hoje nós temos, né? Rafael falou do glossário, né, do Transifex. Sim. Se você olhar a documentação do Python, existe o glossário da documentação, sim, só que também tem um glossário do Transifex, que aí, nesse glossário, que é interno ao Transifex, ele não impede, mas ele dá um alerta, dizendo, essa palavra aqui no glossário tá assim e você colocou assado. Aí você olha ali e toma a decisão, opa, é mesmo. Ou em alguns casos, que acontece muito, a gente fica até meio, poxa, esse negócio aqui, quem tem um estoquezinho aí resolve, porque às vezes ele não faz a questão de plural, né, ou gênero, alguma coisa tipo assim, daí a gente fica ali meio assim, se coçando, caramba, esse negócio tá dizendo que tô errado, não tô errado, aí mas tem umas situações assim também, né? E vez ou outra a gente conversa muito e às vezes altos papos sobre determinado termo, né? Às vezes a gente aprende bastante também, né? Quando a gente tá traduzindo, de por que um termo, a origem dos termos, né? Por que um termo em inglês, por que os caras colocaram esse termo? E aí saber disso tanto melhora o nosso vocabulário também, né? Em inglês, a nossa cultura às vezes,
Mas aí faz sentido da gente pegar, é porque em inglês historicamente veio disso, mas aqui pra gente faz mais sentido ser outra coisa, né? Às vezes a tradução ao pé da letra não é o indicado, né? Sim. E às vezes é o indicado mesmo sendo estranho, porque a gente às vezes não está acostumado, mas a tradução é essa. Tá? E assim, obviamente que a gente não vai aqui chegar a gente não chega no extremo de querer traduzir mouse, né? Mouse já está consolidado que é mouse. Mas tem outros termos que a gente usa muito, o termo em inglês, mas existe uma tradução em português. Sim. E aí muitas vezes a gente decide por essa. Não, vamos por essa aqui porque a gente não usa muito, não é muito conhecido, mas é o certo. Sim. Né? A gente tem algumas dúvidas, assim, algumas são difíceis às vezes de decidir, né? Como least comprehensions, né? E aí, traduz ou não traduz? Às vezes é complicado, né? Isso, por exemplo, least comprehension foi uma que eu acho que foi bastante discutida. Foi. Né? Beleza, então é isso, né? Sábado, a partir das 10 horas, né, Rafael? A partir das 10 horas. Teremos o sprint, o canal aqui na sessão, aqui no Discord, já tá ativo, né? A gente já pode começar a trocar algumas informações por lá. A gente está colocando no ar, no repositório, no GitHub, uma sessão de wiki, que a gente vai alimentar algumas informações também por lá, tá? E aí deixar lá como referência, que era o que a gente vinha já conversando há um bom tempo, né? De que faltava isso, mas acho que agora vai sair, né? Lá na... Sim, finalmente. Beleza? Então, agradecer. Pode falar, Rafael. Pode falar. Ok. Não, eu ia agradecer e convidar o pessoal ali para o sprint, novamente convidar. São muito bem-vindos aí. Sugestões sobre a solução de automatização são super bem-vindos, vão melhorar esse negócio aí. E agradecer todo mundo aí, agradecer ao Dorilson aí por estar aqui comigo aí nessa apresentação aí. Então é isso. Obrigado, Rafael, pela palestra. Obrigado também por essas contribuições que foram sensacionais para melhorar esse nosso processo, tá? A gente vai ficando por aqui. A palestra seguinte vai ser da Carla, ela já tá aqui na porta. Antigamente, né? Antigamente já tá aqui pertinho do palco aqui. A Carla e a host, né? A Débora. E tchau, gente. Valeu.